E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, a gente está frente a um dilema em reprodução humana, uma discussão que uma decisão da Suprema Corte americana, o presidente da Suprema Corte, na verdade, do Alabama, não a Suprema Corte americana, mas do Alabama, tomou uma decisão essa semana que causou uma reviravolta em reprodução humana. Todo mundo sabe que reprodução humana é uma ciência muito nova e que a gente está aprendendo com a parte jurídica ainda, o que são direitos, o que são deveres, uma série de coisas. Isso vai e volta o tempo inteiro, mas essa semana o Tom Parker, né, que é o presidente ali da corte do Alabama, tomou uma decisão e eu trouxe esse tema aqui para a gente discutir o que todo mundo acha. Basicamente não é um tema tão simples de discutir, mas eu queria que vocês estivessem no vídeo. Então se você gosta desse conteúdo, se você quer dar sua opinião aqui embaixo, o nosso canal é super aberto para qualquer tipo de opinião, independente de qual seja. A gente sempre tem uma visão bem mais científica, mas a gente sabe que a ciência não é a única coisa, né? Então, se inscreve no canal se você está gostando da gente e bora pro vídeo. Legal, pessoal. A reprodução humana, ela vive um dilema. E qual é esse dilema? É a geração de vidas, a geração de nascimentos, ou constituir família através de técnicas que foram cientificamente descritas. Então, hoje com a reprodução humana, a gente consegue fazer coisas que antigamente não era possível. E a gente sabe que todos esses assuntos, essas discussões, elas têm várias esferas. Não são só os cientistas que estão certos, não são só os políticos que estão certos, não são só os religiosos que estão certos. Na verdade, todo mundo está certo. O que a verdade é que cada um tem uma visão. Basicamente, cada um tem o seu background, tem uma visão, e a gente basicamente tem que respeitar a justiça. Mas eu trouxe aqui esse tema para discutir com vocês o que a justiça tomou como decisão e como a gente, cientista, vê isso e o que isso pode criar de problemas, tá bom? Bom, qual que foi a decisão então? Foi a perda acidental de alguns embriões de uma clínica de reprodução humana no Alabama, e isso foi para a justiça. E basicamente a Suprema Corte considerou que aquela perda de embriões ali tinha sido, eu vou usar a forma correta aqui, morte acidental de crianças. Ou seja, ele considerou que aqueles embriões já eram crianças do ponto de vista legal e que a clínica ia estar sujeita, ou está sendo sujeita a todas as penalizações legais por ter causado ali a morte acidental, ou seja, não intencional, mas acidental de crianças, ou seja, considerando os embriões criança. Isso basicamente causou uma reviravolta enorme nos Estados Unidos. Várias clínicas já foram fechadas porque o risco de você, basicamente por um incêndio ou por algum terremoto, dentro de uma clínica de reprodução humana acontecer, é possível, isso não é impossível. E qual que é a repercussão legal disso? Então hoje a gente trouxe esse tema para discutir algumas outras coisas. Então, o primeiro ponto que a gente vê do ponto de vista ali científico, grande parte desses embriões que estavam congelados, eles não são compatíveis com a vida. Ou porque os embriões já foram biopsiados ali, não são embriões normais, ou porque você vai transferir para a paciente em algum momento e a paciente não vai engravidar. Então, do ponto de vista aqui médico, e de novo, a gente não está discutindo religião, a gente quer até escutar a opinião de todos os religiosos aí, mas basicamente a natureza ela produz embriões muitas vezes no ciclo menstrual, e esses embriões não implantam no útero, ou seja, não são compatíveis com a vida. A natureza faz isso repetidamente, até o momento onde a gente seleciona um embrião ali que seja compatível com uma gestação, e aí isso gera, na verdade, uma gestação saudável. E esse ponto ainda pode ser extrapolado por as interrupções da gestação no início, né? Então, se aquilo já era uma criança, com quantos gramas a perda da gestação essa criança deve ser considerada, essa gestação deve ser considerada criança? Porque se for considerado criança, existe todo um trâmite também na perda gestacional. Por exemplo, enterro, você precisa basicamente gerar ali um número de pessoa física, você precisa ter uma série de coisas. Isso em obstetrícia a gente não faz. Agora, olha que interessante, isso foi extrapolado, na verdade, para a vida embrionária, ou seja, o embrião que ainda nem implantou no útero foi considerado criança. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Grande parte desses bancos de embriões que existem em clínicas de reprodução humana, eles não são viáveis para a vida, ou mesmo se fossem viáveis, ele ainda precisa implantar no útero para gerar uma gestação. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto interessante aqui de discutir, né?
O segundo ponto é, se eles realmente forem considerados legais, do ponto de vista legal e jurídico, aqui a gente está falando de uma decisão de uma Suprema Corte. Todo mundo sabe que a maioria dos países que seguem três poderes, eles seguem lá o legislativo, que são as pessoas que desenvolvem as leis ou questionam as leis, modificam o que for necessário, o judiciário, que é quem aplica essas leis ou decide do ponto de vista legal isso, e o executivo, que é o que coordena ali a parte executiva, né? O que vai basicamente respeitar as leis e vai estar sujeito ao judiciário. Bom, se essas crianças já têm essa parte, né? Se essa parte realmente ela está sujeita a ser uma criança ali, basicamente como é que fica a história da sucessão. Então não ficou muito claro ali do ponto de vista da corte se esses embriões que estão dentro do centro de reprodução humana vão ser herdeiros das pessoas que já estão vivas, porque se elas forem herdeiras, elas concorrem com o patrimônio, ou seja, ela nem nasceu ainda, mas quando os pais acabarem falecendo, será que uma parte desse patrimônio não tem que ser separado para esses embriões que algum dia podem gerar gestação? Esse é um outro ponto, que basicamente se uma lei se aplica para uma coisa, basicamente para penalizar ali do ponto de vista legal a clínica que acabou acidentalmente perdendo os embriões, considerando elas crianças, mas se você considerar os embriões que estão ali, você tem um patrimônio, você teria que dividir o seu patrimônio com os embriões que estão no laboratório. E a justiça ia cuidar desse patrimônio para um dia isso poder ser usado. Uma segunda coisa muitos desses embriões nunca vão gerar vida, porque a parte paterna e materna, os seus progenitores, não querem mais filhos daqueles embriões que estão congelados. Então, basicamente, eles nunca vão gerar. Então, esse patrimônio ficaria na justiça até quando? Até nunca, porque basicamente esses embriões não geraram vida. E um outro ponto interessante, a gente criaria um limbo de embriões aí, um criolimbo, que já que você considera uma criança, você nunca vai poder descartar esses embriões. Ou seja, a gente vai gerar embriões por momentos que basicamente não podem ser usados. E isso é realmente um problema da reprodução humana, né? A reprodução humana ela não consegue, de fato, selecionar os óvulos que só vão gerar embriões ou só os que vão gerar gestações. E muitas vezes a gente acaba gerando óvulos a mais e muitas vezes isso ajuda a paciente, porque se ela basicamente não engravidar no primeiro tratamento, ela tem embriões sobrando ali para os próximos tratamentos, ela pode engravidar com os embriões em uma outra tentativa. Então, basicamente, esses são os bancos. Um segundo ponto, muitas pacientes depois do primeiro filho às vezes voltam para tentar a gravidez e usam esses embriões e não engravidam. Então, basicamente, se você considerar a criança, voltando na mesma coisa, ela ainda não gerou vida, né? Então, até que ponto a gente pode realmente aplicar as leis ali para a reprodução humana e qual repercussão que isso tem dentro das clínicas de reprodução, beleza? E o último ponto e dos embriões que ainda não foram biopsiados, né? Você não sabe realmente se eles são geneticamente normais, e a gente tem, de novo, como a gente falou, grande parte desses embriões não são compatíveis com a vida. Isso quando ele dá geneticamente alterado, ou eles são incompatíveis com gerar gestação. Esses pontos, assim, quando forem discutidos na Suprema Corte, provavelmente a gente vai ter ali um desdobramento dessa decisão, mas essa decisão está bem polêmica, eu estou recebendo em quase todos os grupos de reprodução humana que eu tenho, cada um dando a sua opinião, um puxando um pouco mais para a parte religiosa, a grande maioria dos médicos da reprodução puxando realmente para a parte científica, mas a gente realmente tem um dilema para discutir, e a gente no final do dia, como médicos, e a gente sempre respeita a lei, a gente tem que seguir uma lei que foi imposta. E a gente, com o tempo na reprodução humana, a gente vê que essas leis vão e voltam, né? Uma hora pode basicamente fazer biópsia e saber ali se é um menino ou uma menina pela biópsia, outra hora não pode, uma hora pode descartar, uma outra hora não pode. Então, como essas coisas são muito dinâmicas, a gente realmente está enfrentando uma dificuldade para saber o que fazer. Precisa de um aval do casal, pontos adicionais que a gente vive na prática. E quando os progenitores, um deles morre de acidente do carro, o outro tem direito a engravidar pós-mortem ou não, o que fazer com tudo isso, né? O que fazer com esses embriões? Uma das coisas principais que já foi discutida inclusive num grupo é que a gente vai congelar bem mais óvulos agora do que embriões, já que os embriões eles realmente têm um desfecho maior. Hoje no Brasil, com um tempo, né, com um casal depois de constituir família com 5 anos, você basicamente pode doar para pesquisa ou você pode simplesmente não utilizar aqueles embriões e acabar descongelando eles e não utilizando do ponto de vista clínico, tá bom? Mas você ainda precisa de uma avaliação jurídica ali, um aval jurídico para poder descartar esses embriões.
Pessoal, acho que eu queria trazer a polêmica aqui para vocês, e aí tem várias outras coisas que eu li bastante, assim, quando alguma clínica pega fogo, será que os bombeiros vão precisar se expor a risco porque não estão salvando gente, estão salvando embriões? Então tem vários outros memes que a gente está vendo na internet dessa decisão do Alabama. Queria escutar a opinião de vocês aqui, o que vocês acham? Embriões de reprodução humana podem ser considerados crianças? Não podem? Se sim, o que fazer com esses embriões? Do ponto de vista ali, populacional, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista emocional. Beleza? Valeu, pessoal. Queria agradecer aí todo mundo que está no canal. Se inscreve no canal. E a última mensagem desse caso, no final do dia, a gente só quer ajudar os casais a engravidarem, constituir família. E é isso que a gente tem feito nos últimos 15 anos. Valeu, gente. Um abração para todo mundo. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.